Eu não sei se você já percebeu, mas em um certo momento da minha vida, eu não consegui expressar com clareza os meus pensamentos. Apresentava uma tremenda dificuldade para articular as minhas ideias e encontrar as palavras certas que finalmente representassem os meus pensamentos. Eu sabia o que visualizava, mas não conseguia expressar. Tinha a percepção de que sempre me faltava algo. Essa sensação é horrível. Pensar e não conseguir dar a devida forma. É como estar preso dentro de si mesmo. Comunicação falha são os principais sintomas, e esse estado mental acarreta inúmeros problemas. Praticamente, sua vida piora, literalmente em todos os sentidos. Por exemplo, as pessoas com quem você vai se conectar não serão as melhores para se ter em seu ciclo. Você atrairá mais amizades e pessoas pouco sinceras. Seus relacionamentos serão destrutivos e as possibilidades de falhas serão maximizadas. O relacionamento com seus pais, irmãos, filhos e pessoas importantes tenderá ao desgaste. Em enfraquecimento e ruptura, seus objetivos pessoais e profissionais restarão prejudicados. Você estará à mercê da sorte, literalmente. A comunicação fraca tira você do controle de si mesmo. É como ser alguém incapaz de manifestar a própria vontade, impedido de expressar sua versão mais poderosa. Nesse vídeo, você encontrará as ferramentas mais poderosas. Dica: quem me compreende, com altíssima capacidade, pode aumentar sua capacidade de se expressar. Visualize como se você estivesse em um jogo, como um personagem, e eu estivesse oferecendo algumas opções de otimização para dotá-lo de superpoderes. Seria importante fazermos isso por nós mesmos. Os benefícios para nossa realidade são tremendos. Preste atenção nos detalhes. Primeiramente, o que articulado significa para você? Bem, seus dedos são articulados. Seu pulso, seu braço, pescoço, seu corpo todo é articulado. Algumas partes mais, outras menos. No corpo, articulações são junções de um ou mais ossos, o que viabiliza uma enorme variedade de movimentos em diferentes níveis e sentidos. Quanto mais ossos determinada junção possui, maiores são as opções de mobilidade que ela oferece. Isso mesmo, quanto mais articulado, maior a capacidade de movimentos. Imagine-se sem os dedos das mãos, por exemplo. Manipular objetos ficaria mais difícil para você. Ser capaz de sentir e interagir com eles faz a diferença. Isso também vale para as ferramentas externas. Elas nos dão mais opções de movimento. O simples fato de segurar um garfo aumenta nossa capacidade de articulação, assim como uma colher, um copo ou outros utensílios. Essas ferramentas são todas usadas para manipular objetos físicos. No entanto, além do mundo físico, temos também o mundo subjetivo. E nesse mundo, também temos várias ferramentas. Essas ferramentas se conectam entre si e se tornam pontos de articulação. Quanto maior for a sua caixa de ferramentas e sua capacidade de aprimorá-las, maior será a sua capacidade de interagir e articular ideias. Talvez você já tenha pensado: mas eu não consigo. Você nem completa a frase. Uma perna é uma ferramenta útil para o bebê andar, assim como um carro é útil para você. Da mesma forma, você precisa aprender a utilizar essas ferramentas mentais. Ponto final. Sem desculpas. Só uma observação. Ferramentas da mente não têm nada a ver com promessas de te tornar mais inteligente. Elas servem para aumentar sua capacidade de articular conceitos de forma correta com pensamentos e significados. Se isso é sinônimo de mais inteligência, ótimo. Então, dentre as ferramentas aqui, você pode escolher utilizar todas ou apenas as que sentir que te fazem bem. Não há limites. Tente identificar quais delas você tem mais dificuldade e quais você acredita que vão te alavancar. Use aquelas que lhe parecem mais eficientes. Combinado? Então vamos lá. Fale com calma. Fale pausadamente. Fale mais devagar. Isso dá mais tempo para você raciocinar sobre o que tem a dizer e também dá mais tempo para outra pessoa processar suas informações. Manter-se calmo ou menos ansioso em relação à forma como você profere as palavras faz toda a diferença. Você já deve ter se deparado com uma maritaca, certo? Agitada, ela dispersa, perde o foco, gagueja, se contradiz. Esse modo de agir, no plano físico, sem dúvidas, afeta suas emoções. Se você se mantiver agitado, suas emoções e pensamentos ficarão fora de ordem, desconectados. Isso já está confirmado no campo da neurociência. Então, dê tempo para que suas palavras surtam efeito. Fale com maior articulação, pense antes de falar e utilize o tempo necessário para escolher cada palavra. Acima de tudo, uma fala mais calma denota maior confiança, aumentando o poder de convencimento do seu discurso. Lide de modo confortável com o silêncio. Nada de interjeições, não há dificuldade nisso.
Muito pelo contrário. Quando você se esforça para preencher o silêncio com interjeições, nos discursos do cotidiano na vida real, temos medo do silêncio. Achamos que ele é um sinal de fraqueza. Mas ao contrário, ele indica poder, autoconfiança e respeito. Quando alguém te perguntar algo que você realmente gostaria de responder com clareza, não tem problema ficar em silêncio para pensar. Assim como também não há problema em acrescentar o silêncio no meio da sua fala, no meio do seu pensamento. Fique em silêncio. Pare e pense. O que eu acho disso? Mas tem que ser uma pergunta genuína. Você realmente quer saber a resposta. Temos que ter em mente que não é ruim deixar outra pessoa esperando por uma resposta. Se ela esperar, é porque realmente se importa com a sua opinião. Se ela não aguardar, significa que está especulando. E nesse caso, por que jogar pérolas aos porcos? Além disso, é melhor demorar para falar algo de valor do que se apressar e falar inutilidades. Amplie seu vocabulário habitual. Todos nós possuímos um vocabulário cotidiano e um vocabulário mais profundo. O vocabulário habitual são as palavras que você utiliza constantemente, e o vocabulário profundo são aquelas que você conhece o significado, mas utiliza em certas situações. Por exemplo, o termo abstrato. Para muitas pessoas, esse termo só está presente no vocabulário profundo. Elas sabem o significado, mas não o empregam. Ao invés disso, utilizam complexo. Embora sejam sinônimos, podem representar sentidos ligeiramente distintos. A grande questão é você aumentar seu repertório e assim poder descrever. Tenha em mente o que quer falar. Nem sempre, mas na maioria das vezes, você deve ter uma opinião completa e estruturada sobre o assunto de seu interesse, especialmente em assuntos delicados. Não quer dizer que a sua opinião deva ser perfeita ou acabada, mas que você tenha pelo menos pensado bastante a respeito. Se você quer convencer alguém de algo, não adianta pesquisar no YouTube sobre 5 maneiras de convencer pessoas ou 6 truques para manipular pessoas. Perdão pelo termo, mas essa é uma motivação que você deve tentar querer. Convencer alguém do seu ponto de vista porque você sinceramente acredita nele, pois foi essa hipótese que fez mais sentido para você. Fale de coisas grandes, fale de coisas pequenas, não importa. Pensar dessa forma vai te dar maior aptidão para transformar a sua mentalidade, seus pensamentos e suas ideias. Porque você acredita realmente naquela hipótese, ela fluirá naturalmente. Se você não sabe do que está falando, não fale. Você vai acabar replicando uma fala do senso comum, algo que vagamente escutou a respeito, e isso não irá representar você de forma verdadeira. Você vai apresentar uma falsa versão de si mesmo. Como eu disse, nem sempre isso vai ser necessário. Em certas conversas do cotidiano, por exemplo, pode ser que você não precise se preocupar com isso. Mas se você quer ser levado a sério, se você quer expor sua visão ao mundo, você precisa saber se comunicar. E para você se comunicar claramente, é só estudar e procurar a respeito daquele assunto, ao invés de ficar perdendo tempo com vídeos curtos e cuidando da vida alheia nas redes sociais. Você pode se aprofundar naquele tópico que você sempre quis dominar uma opinião. Assuma que a outra pessoa sabe algo que você não sabe. Você pode e deve defender a ideia que você hoje acredita, porque é o que você tem por agora. Mas se você quer evoluir, assuma para si mesmo que talvez a outra pessoa saiba de algo que você não sabe, ou que ela pode ter pensado em algo que você ainda não pensou. Assim, você vai poder analisar o contexto da discussão, pensar sobre a sua linha de pensamento e a dela. Você vai ter a capacidade de raciocinar do seguinte modo: o que ela disse faz sentido. As nuances daquele fato se conectam. Nada mais é do que uma outra forma de dizer: leve a opinião da outra pessoa a sério. Na concepção total da ideia, aquilo que ela falou se encarrega. É esse pensamento que você tem que ter na mente. Pensando dessa forma, ali na hora da comunicação, da discussão, você vai ter a capacidade de dizer: mas eu não acredito que isso tenha fundamento por causa disso e disso. Essas consequências desse raciocínio. A pessoa também vai perceber que você está escutando ela, que você está prestando atenção e não apenas buscando se sobressair na discussão. Muitas vezes ficamos focados em provar que a outra pessoa não tem razão ou que nós estamos certos e desfocamos do ponto principal. Acompanhe. Quem fica bravo e estressado com uma simples pergunta sobre uma opinião demonstra incerteza e insegurança. Se você acredita que aquilo que está falando é verdade, qual o problema em questionar? Um ego muito elevado resulta na incapacidade de admitir o erro.
E tal incapacidade de admitir o erro faz com que se siga caminhos que não são reais, numa teoria que não te representa verdadeiramente. Entenda, isso não significa admitir para outra pessoa que você está errado, embora isso possa ser saudável em certas ocasiões e contextos. Mas admitir para você mesmo que você precisa e deve defender o seu ponto de vista com todos os artifícios conceituais que você possui é fundamental. Saiba a hora de refletir sobre a possibilidade de não ter levado algo em conta e realmente faz sentido. Não fique preso a uma ideia errada devido ao erro. Isso é tolice. É ser negativo. Você deve conhecer ou ter passado por uma situação assim, onde a outra pessoa tem tanta dificuldade em admitir que errou, que ela simplesmente vira a cara para você. Ela prefere perder a sua amizade, perder a relação, do que simplesmente admitir um erro. Então apenas tenha em mente que, talvez, a outra pessoa possa saber de algo que você desconhecia. É fato que seus relacionamentos vão ser muito melhores desse jeito. Se a outra pessoa não está ouvindo, pare de falar. Esse ponto é bem direto. Agora, preste muita atenção. Se o que a outra pessoa busca é a briga e não quer discutir ideias, a melhor coisa a se fazer é virar as costas e parar de falar. Você tem a responsabilidade de manter o rumo amigável da conversa, mantendo o nível elevado da discussão, servindo-se das ferramentas de comunicação que conseguir. Mais uma vez, insistimos. Não é só pela outra pessoa, mas pelos benefícios que você vai experimentar e pela melhor compreensão do mundo ou do seu futuro. Mas nós sabemos que há certas ocasiões em que realmente um diálogo fica muito tenso. Não é necessário que ela esteja disposta a assumir também que você sabe de algo que ela não sabe. Embora isso possa ser útil, ela só precisa estar disposta a ouvir. O que tem a dizer? Caso você não tenha aquele timing de abandonar a conversa, no momento exato vocês vão passar de uma conversa para uma briga. E nesse cenário não existe uma busca pela verdade. Existem duas ou mais pessoas querendo desqualificar ou ofender o outro lado. E isso acontece com xingamentos, ameaças e pode evoluir para uma agressão. Escolha as batalhas que você quer lutar. Não tenha vergonha de dizer o que pensa. Jamais, em hipótese alguma, tenha vergonha de dizer o que realmente acredita. Não queira agradar quem quer que seja com o seu discurso. Num grupo de pessoas, se você acha que deve dizer o que acha importante, diga sem medo de errar ou medo do que vão pensar. Se isso resultar em afastamento de amigos, que assim seja. Porque isso significa que eles eram amigos da sua falsa versão e não do seu verdadeiro eu. E quando você atrair amigos, você vai atrair aqueles que estão na mesma frequência que você. Literalmente, você vai manifestar uma realidade mais autêntica. Tem pessoas que ainda mentem sobre seus gostos, sobre suas virtudes ou erros, sobre suas necessidades, apenas para concordar com outra pessoa, apenas para não magoá-la, para não criar conflito, apenas para agradar. Só saiba que se você age desta forma, você não é você, é uma marionete. Você se torna uma matéria sem forma e sem sentido, que apenas concorda e aceita tudo que vier em sua direção. Você se preocupa muito com o julgamento dos outros. Eu recomendo que você veja um outro vídeo aqui no canal, onde revelamos o caminho para uma mentalidade indestrutível. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar.